Bom, pessoal, olá a todos. Ontem, coincidentemente, três pessoas me perguntaram sobre os versículos da Bíblia que falam a favor da Terra plana. Dois nos vídeos anteriores e um por e-mail. Então eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho dando a minha opinião sobre isso, ok? A Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro religioso. Então, essa frase que eu estou plagiando do Padre Quevedo, você deve procurar doutrinas na Bíblia, filosofia, sabedoria, não ciências, porque a Bíblia não é um livro científico. Os autores dos livros da Bíblia viveram em época que mal existia ciência. Portanto, por mais que eles tenham recebido mensagens divinas, eles interpretavam e registravam essas mensagens divinas de acordo com o conhecimento que eles tinham na época. Por exemplo, imagina que um homem, um viajante do tempo, ele venha do futuro, lá do ano 2500 e pouco, e ele mostre para você um objeto que ainda não tem agora, na nossa época. Como é que você vai chamar ou descrever esse objeto? Você vai tentar criar um nome de acordo com a semelhança dele ou com algo que exista para você. Por exemplo, um índio. O índio, quando ele não conhecia, quando ele não conhecia as coisas modernas, estou falando quando não conhecia porque existem várias tribos de índios. Tanto aquelas que têm contato com a civilização, quanto aquelas que são mais isoladas. Então, quando o índio que vive mais isolado, nunca conheceu tecnologia, quando ele vê, por exemplo, um avião, ele pensa que um avião é um pássaro. Porque dentro da ótica dele, aquilo é um pássaro, porque ele não sabe o que é um avião. Então ele vai descrever aquilo de acordo com o entendimento dele. Se um homem, por exemplo, da época dos tempos bíblicos visse, por exemplo, um submarino, ele provavelmente ia chamar de um peixe de metal, um peixe de lata, porque na época dele não tinha submarino, uma máquina que submergisse dentro d'água e assim por diante. Então, você não vai, por mais que a Bíblia tenha tido revelações divinas ou Deus tenha feito alguns milagres, você não vai querer usar a Bíblia como um livro científico, porque até essas revelações divinas, os autores da Bíblia, eles descreviam de acordo com o conhecimento que eles tinham na época, como nesses exemplos hipotéticos que eu estou dando para vocês. Aqui eu coloquei um parentezinho aqui, porque os teóricos dos alienígenas do passado, eles alegam isso, né? Eles usam muito esse argumento em determinadas passagens da Bíblia, como por exemplo na visão de Ezequiel, onde o profeta ele vê um carro. Esse carro é de metal, com luzes brilhantes e que tem rodas que giravam em todas as direções. Então, os teóricos da teoria dos alienígenas do passado, eles dizem que esse carro que Ezequiel viu pode ser muito bem uma visão de uma nave alienígena. Porque na época de Ezequiel não tinha nave alienígena, pelo menos não se conhecia. Então, o profeta pode ter descrito de acordo com o que ele viu. Eu não coloquei aqui o versículo exato, porque essa época do mês minha conexão já fica ruim, então as páginas não carregam direito. Mas vocês procurem rodas em Ezequiel que vocês vão achar esse versículo, ok? Então, mesmo que um autor do livro da Bíblia tenha testemunhado que era um milagre, um evento científico, ele vai descrevê-lo de acordo com o conhecimento que ele tinha na época. Por exemplo, Josué descreve que o sol parou durante uma batalha. Ah, Ronaldo, tá vendo? A Terra é plana, porque o sol parou. O Josué falou que o sol parou, então a Terra é plana. Mas isso é porque na época a concepção era de que o sol girava em torno da Terra, na época que Josué escreveu aquilo. Portanto, seja lá o que for que ele viu da ótica dele, quer tenha sido um eclipse, quer tenha sido um outro fenômeno, quer tenha sido um milagre, de repente Deus tenha feito a Terra mesmo parar de girar por um instante, nós não sabemos. Mas do ângulo de visão de Josué, para ele foi o sol que parou. Ele não ia escrever assim, por exemplo, o autor do livro de Josué. Ah, então de repente o Senhor fez a Terra parar e o sol ficou estável no céu por algum tempo. Não, porque ele não sabia que era a Terra que girava. Na concepção dele ou da ótica dele, era o Sol que girava em torno da Terra. Então, mesmo que tenha havido um milagre fantástico ali na Batalha de Josué, ele ia escrever de acordo com o conhecimento científico que ele tinha na época. Isso aqui também é um pouco a teoria da relatividade de Einstein, né, que ele dizia isso. Por exemplo, imagina uma pessoa criada na selva que nunca tenha andado num automóvel na vida e essa pessoa vai andar de trem. Essa pessoa ela pode ter a impressão de que o trem está parado e que toda a paisagem ao redor está se movendo. É os postes que estão se movendo, é as ruas que estão andando para trás e o trem está parado. Porque dentro do trem você não tem a impressão que o trem está em movimento. Ele fica parado, fixo. Você fala, não, o trem está parado, é todo o planeta, é todo o resto que está girando, as montanhas que estão vindo para cá. Isso aqui inclusive é a teoria da relatividade de Einstein, né? Que tudo depende do ângulo que você vê. Uma pessoa que está de fora do trem, ela vê o trem andando. Uma pessoa que está dentro do trem, ela tem a impressão de que o trem está parado e que todo o resto está andando. Então isso é relativo. Mesma coisa Josué. Uma pessoa que estivesse fora da Terra, por exemplo, numa nave alienígena, vendo o milagre que Deus fez lá em Josué, essa pessoa ia dizer, olha, Deus fez a Terra parar. Mas a pessoa que está dentro da Terra, no caso Josué, ela ia dizer, não, Deus fez o Sol parar. Então isso é relativo, ok? Essa aqui é uma imagenzinha aqui que eu peguei só para ilustrar, que mostra alguns erros da Bíblia.
Mas deixa eu dar continuidade aqui. Utilizar a Bíblia para respaldar falsa ciência, como os terraplanistas fazem, é uma falta de respeito com os autores da Bíblia que viveram em épocas remotas, onde não tinha essas coisas, onde o conhecimento científico era remoto. Então, se nós fôssemos tomar essas passagens como científicas, a Terra é plana porque a Bíblia está dizendo, então nós teríamos que aceitar também as outras do mesmo livro como científica. Vamos pegar aqui alguns exemplozinhos em Gênesis, né, que o primeiro que perguntou, citou um pouco Gênesis. Então, se Gênesis prova que a Terra é plana, porque Gênesis diz que Deus fez uma cúpula ou 2 luminares, lá um para iluminar o dia, outro à noite, etc. e tal, isso é uma prova científica de que a Terra é plana, então também é uma prova científica de que havia noite e dia mesmo antes do Sol e da Lua, porque está registrado lá em Gênesis. Então, se havia Sol e Lua, se havia dia e noite antes do Sol e da Lua, então para que o Sol e a Lua? Então eu poderia também criar uma teoria científica e dizer que o Sol não ilumina nada, o Sol não é o responsável pelo dia. Por quê? Porque a Bíblia prova que já havia dia e noite antes do Sol. Então também eu teria que aceitar que já havia vegetação na Terra antes mesmo do Sol. Árvores, frutos, tudo isso. Sendo que hoje em dia, se você sabe que é impossível isso. Se você não acredita, faz um experimento científico. Tenta plantar alguma semente sem a luz do Sol e vê se ela vai nascer. Germinar, ela não vai nascer. Mas, segundo a Bíblia, já havia vegetação antes mesmo do Sol. Então como é que eu posso usar Gênesis como uma base científica? Serpentes tinham patas antes do pecado. Está lá em Gênesis também, que quando Deus castigou a serpente, ele falou, rastejará sobre o teu ventre. Então houve ali uma evolução da serpente, ela era um animal quadrúpede depois que ela ficou rastejando? Então, isso aqui são algumas verdades científicas. Observação, a primeira parte do Gênesis eu já mostrei em outros vídeos, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Adão e Eva são reais. Ele é uma adaptação de um conto babilônico, que é uma adaptação de um conto sumério chamado Epopeia de Gilgamesh. É considerado inclusive um dos escritos mais antigos da humanidade. Então os sumérios criaram lá um conto sumeriano de Enlil, Enkidu. Aí o deus Enkidu chamou Enlil, não sei o que, etc e tal. Até frases são exatamente as mesmas. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no plural. Aí isso passou para a Babilônia, da Babilônia acabou passando para o povo hebreu, que adaptou e tentou transformar isso no monoteísmo. Tanto que o próprio judaísmo admite que o judaísmo não surgiu monoteísta. Até porque a própria Bíblia fala que o monoteísmo surgiu pós-Abraão, né? Que Abraão foi o primeiro homem a crer em um único Deus. Então, se eu for tomar Gênesis como uma verdade científica, então eu tenho que admitir que quem revelou essa verdade foram os sumérios. E não foi Deus que revelou essa verdade, foram os deuses pagãos sumerianos. Ok? Continuando. Se eu for tomar a Bíblia então como verdade científica, então eu tenho que admitir que morcego é uma ave, porque está dito lá em Deuteronômio. Só que o morcego não é uma ave, ele é um roedor. A mostarda então é a menor das sementes, que Jesus disse isso. Olha a semente da mostarda, só que a ciência prova que a mostarda não é a menor das sementes. Eu teria que admitir também então que doenças são causadas por demônios, porque a Bíblia dá a entender isso. Só que hoje em dia nós sabemos que as doenças não são causadas por demônios, doenças são causadas por bactérias, vírus, germes e uma série de outros fatores, não demônios. Quando alguém está doente, a pessoa não vai procurar um padre, um pastor, um exorcista, a pessoa vai procurar um médico. Imagina uma pessoa que está lá, por exemplo, com câncer terminal, ou está, por exemplo, com uma infecção gravíssima, a pessoa se cortou e está com a perna toda infeccionada. Essa pessoa não vai procurar um pastor ou um pai de santo, ela vai tomar um antibiótico. Então vocês viram, quer dizer, quando a ciência convém, aí eles aceitam a ciência, né? Vamos tomar um antibiótico. Mas agora, quando a Bíblia afirma que doenças são causadas por demônios, eles não procuram exorcistas para curar as doenças. Então você vê que é uma contradição deles mesmo. Um homem sobreviveu 3 dias dentro de um peixe, é o livro de Jonas. Então se a Bíblia é um livro científico, então eu devo acreditar, como real, histórico e verdadeiro, que um homem conseguiu viver 3 dias inteiros dentro de um peixe. Fora a Sansão, né, que um homem era super forte pelos cabelos. Então eu posso dizer que o cabelo é um anabolizante, porque quanto maior o cabelo, mais forte é o homem. E existe então uma serpente marinha chamada Lilith no mar e um monstro chamado Behemoth, que são as criaturas citadas no livro de Jó. Cadê essas criaturas? Lembrando que a humanidade já, antes da aviação, nós tivemos todo um período aí de navegações, né, entre a Europa e as Américas. E até um período pós as Américas, quando o homem começou a contornar o Cabo da Boa Esperança, ir para a África, Índia, Ásia, etc. E nunca foi visto Lilith nenhuma, e nem Behemoth. A Bíblia não é um livro científico, então o que houve com esses seres? Eles entraram em extinção, que nem os dinossauros. Lembrando também que dinossauro que realmente tem fósseis, a Bíblia não menciona dinossauros. Não é estranho? Tem até pinturas rupestres que mostram, por exemplo, mamutes, criaturas pré-históricas, preguiça, né?
E você não vê a Bíblia mencionando esses animais pré-históricos. Por quê? Porque ela não é um livro científico. Por que ela não menciona os animais e esses seres que viveram antes do homem habitar a Terra? Um outro PS aqui. O livro de Jó também é uma outra adaptação. Ele foi escrito pós o cativo da Babilônia. Essas criaturas que o livro de Jó menciona, como Lilith ou Behemoth, elas eram criaturas da Babilônia. Também de um povo pagão, que os evangélicos odeiam o paganismo, que não sei o quê. Mas eles tomam a parte do livro de Jó como verdade científica, porque Jó dá a entender que a Terra é plana. Ah, a Bíblia prova que a Terra é plana, não é? Então vamos tomar também o Behemoth como verdade científica, o Lilith. Vamos pegar então os monstros sumerianos, babilônicos e sumerianos e vamos tomá-los como verdade científica, não é um livro científico? Então vamos tomar essas criaturas como verdade científica. E Salmos, que também usam muito para dizer que a Terra é plana, Salmos era apenas reflexões do rei Davi. O rei Davi não era cientista e provavelmente o rei Davi também não estudou ciência. Ele só era um homem bom, um homem cujo coração agradava a Deus, mas que viveu de acordo com a época dele e que tinha o conhecimento científico limitado pela época dele. O rei Davi jamais ia dizer, por exemplo, que a Terra é redonda e não é o centro do universo, porque na época dele ele não sabia disso. Então, se Davi escrevia um salmo lá louvando ao Senhor, ou fugindo do rei Saul, ou um salmo de tristeza e lamento, o rei Davi não ia usar uma verdade científica que não tinha na época dele. Que nem eu costumo brincar, às vezes, eu brinquei até numa live. A testemunha de Jeová fala que Deus proibiu transfusão de sangue. Moisés estava lá no deserto levando um povo rebelde, difícil de conduzir, que enchia o saco dele, com sede e fome num deserto escaldante. Moisés não ia escrever uma coisa que não tinha na época dele. Não aceitarás o sangue do teu irmão. Jacó, larga essa seringa. Se você pegar o sangue do Samuel de novo, eu vou te punir. Não existe, isso é imbecil. Como é que ele ia escrever uma coisa que só ia surgir milênios depois? É o mesmo que eu queria dizer que Moisés proibiu a internet. Não usarás a internet, nem Wi-Fi. Gente, não tinha na época dele essas coisas. Vocês perceberam como não dá pra você usar a Bíblia pra tentar adaptar pra uma época muito posterior e moderna com coisas que diferem completamente? Não tem como. Continuando aqui, mas o diabo levou Jesus para um monte bem alto, onde se podiam ver todos os reinos da terra. Aqui eu errei reinos, daqui é na tentação de Jesus. Tá vendo, Ronaldo? Isso prova que a terra é plana, porque se a terra fosse redonda, você não poderia ver todos os reinos da terra de um monte. Agora, mais uma vez plagiando o Padre Quevedo, onde é esse monte? Cadê? Tá aí, então eu vou aceitar isso aqui como uma prova de que a Terra é plana, vou aceitar. Vocês me mostrem uma foto de um alpinista, um explorador, alguém que tenha subido nesse monte. Pode nem ser um homem, pode ser até uma foto de satélite. E me mostrem onde é que existe um monte nesse planetinha nosso. Pode ser onde for, o Everest, o Himalaia, Cordilheira dos Andes, onde for. Me mostrem onde é que é esse monte que você pode ver todos os reinos da Terra. Porque aí se você me mostrar uma foto, quer de satélite, quer de um explorador, quer de um alpinista que mostre todos os reinos da Terra, aí até eu acredito que a Terra é plana. Mas cadê esse monte? Cadê? Alguém sabe onde é esse monte? É no Everest? É o Monte Sinai? Onde é? Porque os alpinistas já escalaram praticamente todos os montes da Terra, dos mais altos até os não tão altos. E nenhum monte da Terra, se você subir, por exemplo, no Everest, que eu acho que não sei se ele ainda é o maior da Terra, é o maior pico, né, em altitude da Terra. Lá do Everest você não vê todos os reinos da Terra. Você não vê a Europa do Everest, você não vê a África do Everest. Você mal vê a Ásia toda do Everest, você vê só ali onde um raio que a sua visão alcança. Porque não existe nenhum monte que você possa ver todos os reinos da Terra. Mas Jesus disse aqui, Ronaldo, está no Novo Testamento. Eu não vou nem falar da adaptação dessa passagem, mas eu vou dizer o seguinte: Jesus aqui estava sendo tentado por um ser espiritual. Isso esse relato da Bíblia é um relato espiritual, não é um relato científico. Agora, repetindo, se alguém me mostrar uma foto ou um monte onde seja possível ver todos os reinos da Terra, até eu me converto ao terraplanismo. E por fim o versículo de Isaías, né, que é um versículo chave que as pessoas citam, diz mais ou menos assim, que o Senhor está sentado sobre a circunferência da Terra ou o círculo da Terra, depende da tradução que você usa. Tá vendo? Ele está falando que a Terra é um disco, é chata, porque tem um círculo. Um círculo circula um disco. Um círculo também pode circular um globo. Atualmente a gente acha que a Terra é um globo, é uma esfera, e nós temos um círculo em volta da Terra que é chamado linha do Equador. Também não deixa de ser um círculo, uma circunferência. Então, esse versículo de Isaías ele é ambíguo, ele serve tanto para um globo quanto para um disco. Então ele não prova nada. Agora, é que nem eu falei, se eu usar esse versículo de Isaías para provar, ou para dar a entender que Isaías está falando de um disco,
Pode até ser que ele estivesse falando de um disco, porque na época de Isaías não se tinha concepção ainda de que a Terra era redonda. Mas então eu vou ter que usar todos esses outros versículos aqui, muitos outros, para anular a ciência. Eu quero ver um terraplanista, então, quando ele estiver doente, então, ele rejeitar tomar remédio, porque a Bíblia fala que doença é causada por demônio, e a ciência que eles tanto criticam que desenvolveu o remédio, antibiótico, analgésico, anti-inflamatórios, etc. Tudo desenvolvido pela ciência. Eu imagino um terraplanista, por exemplo, com uma inflamação muito grave. Será que ele deixaria de tomar então o remédio e iria orar? Porque a Bíblia cientificamente diz que as doenças são causadas por demônio? Então eu aposto que não. Então fica aí para reflexão de vocês, ok? A minha opinião, como eu sempre digo, é essa: a Bíblia não é um livro científico, é um livro espiritual, religioso. Não neguem a ciência por causa da Bíblia, da mesma forma também que eu não digo para ninguém negar a fé por causa da ciência. São coisas diferentes. Fé é fé, ciência é ciência. Como infelizmente algumas pessoas fazem por aí. Tem gente até que deixa os filhos morrer por falta de atendimento médico, porque acreditam até hoje, em século XXI, que doenças são causadas por demônio e todas essas coisas. Mas repetindo, a Bíblia não é um livro científico, ok? Paz a todos.